E aí, meus queridos, tudo bem com vocês? Mais um vídeo da série Lições para a Família. E hoje o nosso tema é ciúmes. Porque o ciúme quase matou José, chamado José do Egito. Mas antes que a gente comece o nosso vídeo, que a gente comece a falar sobre o nosso tema, eu quero te pedir fazer aquele pedido especial. Se não é inscrito no canal, se inscreve agora. Se já é inscrito, deixa o seu like e faça o seu comentário aqui embaixo, que é muito importante para que o nosso canal atinja mais pessoas e esse tema chegue a muito mais pessoas, beleza? O tema de hoje é por que José quase morreu por causa do ciúme. O que é que aconteceu? A história de hoje, esse drama familiar, ele está no livro de Gênesis, capítulo 37. E narra a história de um homem chamado Jacó, no qual esse homem ele tinha 13 filhos, 12 homens e uma menina. O que é que aconteceu? Jacó ele tinha duas esposas, o nome de uma era Leia e o nome da outra era Raquel. E ele também tinha duas servas com as quais ele também teve filhos. Então, totalizando, ele teve 13 filhos, 12 rapazes e uma moça. E o que é que acontece com esse homem, Jacó? Jacó é aquele rapaz que nós comentamos na lição da semana passada. No vídeo passado, eu vou deixar aqui o vídeo aqui em cima, para que você possa ver depois, aonde conta a história que o seu pai Isaac tinha uma predileção, uma preferência pelo seu irmão Esaú, enquanto que sua mãe, chamada Rebeca, tinha uma preferência por Jacó. Jacó agora é um homem adulto, agora casado, tendo 12, 13 filhos. E o que acontece? Já na sua velhice, o seu 11º filho, chamado José, nasce. E agora ele começa a ter a mesma predileção, a mesma preferência por esse menino. Ele faz exatamente igual ao que a mãe fez com ele e o seu pai Isaac fez com Esaú. Ele agora demonstra uma predileção pelo filho da sua velhice, como é dito em Gênesis 37, versículo 3. Então ele começa a dar uma preferência maior agora pelo seu filho. A predileção é tão grande que ele faz uma túnica para ele de várias cores. Faz essa túnica e entrega para ele. E o que é que acontece? Jacó já está ficando velho, mas Jacó ele é apaixonadíssimo, ele era por sua esposa Raquel, que por sinal ela veio a óbito com a morte do seu segundo filho, chamado Benjamim. E agora Jacó, como era pastor de ovelha e os seus filhos também eram pastores de ovelha, cuidavam de todo o seu gado, cuidavam de tudo que eles tinham. E agora, na velhice dele, ele desenvolveu uma paixão, um amor exacerbado, descarado pelo seu filho José, que é exatamente filho de Raquel, a mulher que ele mais amava, que ele mais queria. Então esse homem agora, ele se vê terrivelmente dando predileção e importância para esse filho. Esse filho agora ocupa um lugar de destaque na sua vida. Ele agora faz uma túnica especial, não de uma nem de duas cores, mas diz o texto, de várias cores. E ele dá aquela túnica para o seu filho. José agora se sente tão importante e agora ele tinha 17 anos e agora José vai ao campo, vê o que é que os seus irmãos estão fazendo e vem trazer notícias para o pai. Isto é, José começa a dilatar seus irmãos, a entregar o que os irmãos estavam fazendo de errado ou fazendo de certo. E vinha informar para Jacó. E isso começou a causar um ranço, um mal-estar e um ciúme na família. Para completar ainda mais, José, ele revelou alguns sonhos que ele teve, dizendo que o sol, a lua e as estrelas se prostravam, se curvavam diante dele. Ele disse que viu vários molhos de trigo se curvar diante dele. Diante disso tudo, os seus irmãos mais velhos começaram a desenvolver uma emoção muito negativa chamada ciúmes. Começaram a desenvolver um ciúme, uma inveja muito forte pelo seu irmão. Aquele rapazinho sem experiência alguma de vida ainda. O pai agora bobo, besta, porque tinha um filho jovem na sua velhice. Ele agora dá muita atenção para aquele filho. Em contrapartida, ele despreza os seus demais irmãos. Ele não delega, ele não dá, quero dizer, tanta atenção para ele. E aqui vai uma aplicação para nós pais.
quando nós vimos na lição passada, o quão foi perigoso, o quão foi desastroso a família de Isaac, pelo fato da predileção. Agora, essa predileção, ela se transforma em algo maior, em ciúmes e inveja. Os seus irmãos agora desenvolvem uma verdadeira inveja, um verdadeiro ciúme, um ranço muito profundo pelo seu irmão mais novo. Ao ponto de esse rancor e esse ciúme ser perceptível. Diz lá a história, conta o texto, que eles já não conseguiam dialogar, ter uma conversa equilibrada com seu irmão. Porque eles já falavam asperamente, de forma grosseira e estúpida com ele. Isso é um cuidado que nós pais temos que ter. Lá no Salmo, capítulo 127, versículo 3, o verso 3, quero dizer, diz que os filhos são herança de Deus para nós. Eu tenho que ter cuidado, por mais que eu tenha um filho, que eu perceba que ele tem um certo carinho, um certo cuidado por mim, e eu também por ele, porque ele me obedece mais, mas eu tenho que ter cautela para que isso não seja tão transparente, ao ponto de causar um mal-estar no outro, e o outro venha a se sentir excluído ou diminuído. Talvez você hoje que é pai e que é mãe, saiba disso. Você também tenha sentimentos em relação a isso, porque talvez você tenha sido vítima. E esse sentimento, ele magoa, ele machuca, ele dói em nós. O sentimento de não ser amado, de achar que o outro é mais importante que nós. Então, os irmãos agora desenvolveram uma emoção muito perversa, muito ruim, que foi o ciúme. Ciúme é quando você tem a impressão de que você está perdendo ou que você vai perder algo. A inveja é você querer o que você não tem. Então, aqueles irmãos, eles tinham aqueles sentimentos e aquelas emoções estavam ali flutuando muito forte dentro do ser deles, porque eles estavam vendo a forma como seu pai tratava José. Era uma predileção tão grande, amados. Você parou já para pensar, queridos, que Jacó, ele está repetindo no filho agora o que aconteceu com ele? Você já parou para pensar que às vezes você também está repetindo o que sua mãe agiu com você? Talvez você está dando a mesma forma de educação que você recebeu, que talvez não tenha sido tão boa. Talvez você hoje trata seu filho tão duro, tão forte, igual à forma como você foi tratado pelos seus pais. Talvez você hoje desenvolveu algum tipo de vício, algum tipo de comportamento, exatamente como seu pai e sua mãe tinham. O que eu quero trazer um alerta hoje aqui é que você reflita nisso tudo. Às vezes nós copiamos hábitos e comportamentos de nossos pais que são nocivos, que nem tudo, os nossos pais eles não foram perfeitos. Eles não foram para uma escola para ser pai, para ser mãe. E eles cometeram falhas e erros. Agora, o que não pode é você e eu, como pais, agora, repetir os mesmos erros. Outra verdade que eu quero trazer aqui para nós, o ponto 2 da nossa história. Os malefícios que podem causar, o mal que pode causar essa questão do ciúme e da inveja. O ciúme foi tão nocivo, foi tão pernicioso na vida dos irmãos, que em uma oportunidade, enquanto ele foi, José foi ver os seus irmãos no campo, saber como é que eles estavam cuidando do gado, eles planejaram enquanto ele vinha, lá vem o sonhador. E agora eles arquitetaram um plano, não de vendê-lo, mas de matá-lo. Pela misericórdia, o seu irmão mais velho, Rubem, interveio e disse, não vamos matar o jovem, não vamos fazer tal coisa com ele, mas a intenção dos demais irmãos era tirar a vida do próprio irmão mais novo, o menino ao qual o pai amava tanto, Jacó amava tanto. Então, olha o que pode causar essa emoção tão negativa, uma reação tão forte pode causar em nós, ao ponto de nós querermos dar cabo da vida de outro. Quantas histórias nós não temos ouvido? Quantos eventos não têm sido noticiados na TV, na internet, nos meios hoje, mostrando que homens, mulheres, filhos, pais,
tem tirado a vida do outro e muitas vezes, principalmente nos relacionamentos conjugais, por causa do ciúme. Colegas e amigos deixam de ser amigos, colegas, porque essa emoção tão nociva e perversa que é esse ciúme, não é um zelo, mas é um ciúme exacerbado, distorcido, perverso, que entra em vários nossos corações e causam divisões, causam malefícios. Nós começamos a pensar e achar que o nosso cônjuge é nosso objeto, é nossa propriedade. Isso é muito perigoso. Isso pode ser traiçoeiro, pode até causar mal ao ponto de nós darmos cabo da vida de alguém, ou então partir para uma agressão verbal ou até mesmo física. Terceiro ponto do nosso vídeo de hoje: por que o ciúme quase matou José? O que você pode fazer? O que eu posso fazer em relação a isso tudo? Eu quero te deixar aqui um conselho especial de Deus. Em Gálatas capítulo 5, versículo 22, ele vai dizer que quem anda no Espírito, ele tem um comportamento diferente de quem vive e anda na carne. Viver na carne é você viver governado por sentimentos e emoções nocivos e perigosos. O ciúme ele pode matar. O ciúme pode destruir um casamento e uma família. Essa emoção ela pode trazer malefícios para nossas vidas. Mas se nós andarmos, se nós agora vivermos no fruto do Espírito, nós teremos uma atitude e um comportamento novo. Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e domínio próprio. Contra isso aqui não há lei. Então, você e eu devemos, precisamos, necessitamos que o fruto do Espírito Santo, que essa partícula de Deus, ela seja ativa dentro de nós, ela seja perseverante, que ela seja desenvolvida no nosso ser. Filipenses capítulo 4, versículo 8, o apóstolo Paulo ele vai dizer que todo sentimento de bondade, ele deve permanecer dentro de nós. Todo sentimento que brota de Deus deve ser abundante em nós. Nisso vocês devem pensar dia e noite. Sendo assim, queridos, eu quero deixar essa palavra de reflexão para nós. Você e eu precisamos ter cuidado e percepção com relação a esses pensamentos, a esses sentimentos e certas emoções que brotam dentro de nós. E como esse sentimento chamado ciúme, ele pode ser traiçoeiro em nós, ao ponto de nós acharmos que estamos perdendo alguma coisa. Não, em Cristo nós somos mais que vencedores. Então, sendo assim, fica com Deus e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.